segundo o coração de todo mundo lá de casa, né? Todo mundo adora a Valkyria. Então, é um prazer imenso poder contribuir com a disciplina e rever um monte de rostinhos aí que estão aparecendo. Eu estou vendo o Zumba ali, Fabiola, Alicia, Leandro, a Larissa está ali também. Algumas pessoas, inclusive, já fizeram o curso de aurículo comigo. Outras pessoas talvez tenham, em algum momento, cruzado comigo, porque eu me lembro que a gente teve um momento na UFCG, em algum congresso que foi realizado lá, que a Suene pediu para que eu fizesse auriculoterapia, né, como uma das atividades que estariam disponíveis lá para os congressistas. E aí eu acabei passando uma manhã fazendo aurículo lá no pessoal, né? E aí talvez algumas pessoas que possivelmente não me conheçam lembrem de mim também dessa outra atividade. Mas é isso, assim, práticas integrativas é um campo que me chama muita atenção desde antes de eu saber que a gente chamaria isso de práticas integrativas, é muito curioso isso. E, de fato, eu transito nesse universo, passando por algumas piques mesmo. Né? Enfim, tenho talvez essa trajetória aí de quem se interessa pela temática e de quem se interessa pelo o que mais. Né? E quando eu digo isso, eu sempre me pergunto, enquanto psicólogo, e vocês também, daqui a pouquíssimo tempo, enquanto psicólogos, talvez vocês também vivenciem essa questão de se perguntar o que mais dá para fazer. Né? E aí, com isso, eu não estou querendo colocar em xeque a dimensão das possibilidades da psicologia. Pelo contrário, a psicologia ela é extremamente potente nas suas capacidades, nas suas intervenções. Mas no dia a dia eu fui percebendo que sempre havia algo mais, sempre havia uma fronteira, um limite que eu queria transpor enquanto alguém que estava ali atuando, né, no cuidado em saúde, e as práticas integrativas foram essas ferramentas que foram me possibilitando encontrar o que mais dá para a gente fazer aí, para tentar auxiliar esse processo de saúde e doença que as pessoas vivenciam, né? E aí eu acabei vivenciando a formação enquanto psicólogo na área ericksoniana, que tem a fama de trabalhar com hipnose, apesar da gente ter um arsenal um pouco maior técnico, aí a hipnose é a coisa que mais se sobressalta. Depois eu fui e acabei chegando nesse universo da medicina tradicional chinesa, e aí comecei pela aurículo, a terapia de uma forma geral, comecei passando por esse universo da auriculoacupuntura e depois acabei fazendo a pós em MTC, e aí como vocês vão ver, a MTC propriamente dita, ela tem um arsenal muito significativo de recursos terapêuticos aí que a gente pode utilizar e combinar com outras práticas, tá? Gente, é indiscreto demais eu projetar slide? É tranquilo? Deixa eu só ver quando é que eu faço isso aqui. Não, é tranquilo, Alan. É tranquilo. As pessoas apresentam muito. Ok. Eu vou tentar aqui jogar um slide, então. Deixa eu só ver aqui que eu não estou achando o local. É abrir um jam? Se na tua, eu acho que os meninos aí de mídia, eles são muito mais profissionais do que eu, mas essa foi uma das poucas coisas que eu aprendi, né? Que tem esses 3 pontinhos aí do lado direito. Certo. Aí Cliquei tem, nele. aí tem, não, na verdade, peraí, viu? Acho que é aqui nesses 3 pontinhos mesmo, deixa eu ver. Que tem deixa eu fechar aqui Eu acho que está sendo a opção de projetar. Eu não estou engraçado. verificando a opção de projeção aqui. Eita! Oxe, que coisa. O Rodrigo vai ver se consegue liberar agora. Porque é das Ter... configurações, aí às vezes ela fica fechada. Entendi. Engraçado, né? Porque era Mas, de cara que se não for aparecia. possível, a gente pode seguir também, tá? Não, mas porque com as mudanças do Meet, aí tiveram algumas configurações novas, né? A gente foi pego de surpresa essa semana, né? Que o Meet agora não está mais permitindo as 250 pessoas, né? As mudanças que eles tinham falado, né? Eu achava que nem ia valer, mas aí
porque ninguém tinha me comentado mais, e eu achava que no institucional não ia ter esse problema, né? Mas tem. Gente, me escuta. Sim, Sim. Rodrigo. Já está liberado para qualquer pessoa compartilhar, já não estava restrito, não. Ok. Aqui não está aparecendo a opção de compartilhar uma tela. Ah, agora tá, apareceu. Vocês estão vendo uma tela aí de PowerPoint? Eu acho que vai aparecer. Pronto, sim. Sim, Alan. Perfeito. Gente, eu estou lançando aí essa tela e eu peço que vocês acompanhem, tá? Embora eu permaneça aqui também com o chat em aberto, para se alguém quiser colocar alguma coisa, ou se vocês quiserem simplesmente falar mesmo. O que eu pretendo fazer com vocês agora à noite é uma apresentação panorâmica do universo da medicina tradicional chinesa, tá? E quando eu digo panorâmica, é porque no decorrer da apresentação vocês vão perceber que quando a gente fala de MTC, a gente está falando de um campo extremamente vasto de possibilidades e de técnicas terapêuticas e que são, em alguma medida, aglomeradas até por uma necessidade ocidental dentro de um mesmo nome, que é a medicina tradicional chinesa, tá? A gente chama de medicina porque, de fato, é como a gente melhor traduziu aqui para o Ocidente, mas a gente está colocando um campo que vai para uma série de práticas e uma série de intervenções que aqui no Ocidente talvez a gente faça associação com outras técnicas e com outras profissões e com outros saberes, tá, gente? Vamos lá, então eu preparei aí uma divisão do que é a medicina tradicional chinesa para aqui, para o Ocidente, e uma concepção um pouco mais ampliada que a gente pode utilizar, né? Esse é um referencial que, inclusive, a Valquíria me ajudou a chegar nele, então, desde já eu já agradeço, né? Que são os trabalhos da Madel Luz, assim, que ela faz uma classificação, né, do que são esses sistemas terapêuticos que a gente consegue definir como racionalidades em saúde, racionalidades médicas em saúde, né? E aí a gente tem algumas características que vão ser presentes em vários sistemas de racionalidade. Quando você pensa em uma racionalidade em saúde, você está pensando necessariamente em uma maneira de compreender uma determinada prática, mas é uma compreensão que ela tem um dado grau de complexidade aí, né? Então, para a gente poder falar que algo é uma racionalidade em saúde, a gente inicialmente vai ter que ter esses 5 elementos presentes aí que vocês estão vendo na projeção. O primeiro deles é uma morfologia humana, né? Vocês vão encontrar em todos esses sistemas, seja na medicina tradicional chinesa, seja na medicina indiana, né, na ayurvédica, seja em algumas medicinas mais ligadas à pagelança, mais nativas daqui da América do Sul, vocês vão perceber que todas vão tentar propor uma morfologia humana. Em alguma medida, existe um esforço no próprio cuidado em saúde, que é engendrado dentro dessas racionalidades, de tentar explicar o que é o ser humano na sua biomecânica, o que é o ser humano na sua anatomia. O segundo elemento essencial, que a gente também vai perceber isso na MTC, é que há uma dinâmica vital humana, né, que vai definir o movimento de vitalidade, o equilíbrio e desequilíbrio do corpo, ou seja, de alguma maneira, esses modos de compreender o processo de saúde e doença também vão trazer dentro de si, carregados no seu rol de explicações, como é que a gente fica saudável, como é que a gente entra em equilíbrio, como é que a gente se desarmoniza, como é que a gente perde um pouco essa dimensão de saúde aí. Então, eles vão tentar explicar aí o que a gente vai entender como uma fisiologia desse processo. Eles vão ter uma doutrina médica, né? E aí, nesse processo, eles vão explicar o que é em si
o processo de saúde e doença, eles vão dizer o que é uma doença, o que é um adoecimento, eles vão dizer para a gente, no caso da medicina tradicional chinesa, o que é uma disfunção energética, como que isso é causado e como é que se trata, como é que se cura ou como é que não se cura também, né? Essa patologia, né? Você vai ter um sistema próprio de diagnose, então as pessoas vão entender aí como é que se determina esse processo, como é que se dá a morbidez, a natureza, a evolução, as fases da doença, como é que ela é causada. Então, você tem um sistema também que permite que você identifique a própria doença, como é que ela é gerada, e você vai ter um sistema terapêutico que, em alguma medida, determina quais são as intervenções que são possíveis de serem feitas, tá? Então, eu vi agora, tá cortando ainda, Tanara? Tá, Alan, tá cortando. Não sei se é só esse primeiro slide, mas está cortando. Alan, qualquer coisa, se você quiser, se você quiser mandar para o WhatsApp, aí os meninos, ou Fabiola, ou Alice, ou Rodrigo, eles podem projetar. Porque eu também não... Certo? Se você quiser, pode mandar para esse meu WhatsApp, eu já encaminho porque a gente tem um grupinho de monitoria, e aí eu encaminho para os meninos, e aí eles projetam do próprio e-mail institucional, sabe? Pode ser que seja alguma coisa aí do Meet. Já. Entendi. Quando eu tirei agora o slide, melhorou, gente? Tá, então eu tô passando o slide, então, para Valquíria, e aí, se vocês puderem me ajudar com isso, realmente a projeção facilita um bocado as coisas. Pronto. Mas até onde eu falei, ficou muito cortado. Vocês querem que eu retorne? Como é que tá isso aí para vocês? Eles podem dizer assim, eu acho que a tua fala, como foi clara, Alan, foi dando para entender, né? Porque você estava explicando, para mim foi tranquilo, assim, mas eu acho, as pessoas estão dizendo aqui que ok, deu para entender. Então, você pode me mandar que eu passo aqui para o grupo da monitoria, e aí os meninos projetam. Perfeito, eu estou mandando, é só o tempo do upload aqui, Tá. mas a gente pode continuar, então, o diálogo, apesar disso. Pronto, chegou aqui, estou encaminhando. Mas, Encaminhando. só retornando, então, quando a gente está falando disso, porque, na verdade, todos esses conceitos, né, o conceito da racionalidade, ele vai mostrar para a gente que a gente não está lidando com uma simples técnica terapêutica. E eu acho que foi muito sagaz o momento que a Valquíria sugere que, ao invés de a gente falar de acupuntura, que talvez seja o mais popular das práticas da medicina tradicional chinesa, a gente comece a falar de medicina tradicional chinesa, para que a gente entenda que existe todo um sistema por trás da prática da acupuntura. Então, existe uma proposta diagnóstica, existe uma compreensão de como a gente funciona, existe uma compreensão, inclusive, de organizar e dar sentido para a própria experiência humana que é fornecida dentro desses sistemas. Então, a gente está falando de um elemento que é um tanto quanto mais complexo do que somente uma técnica terapêutica, como muitas vezes é absorvido aqui no Ocidente. Então, eu gosto de lembrar disso, porque se você parasse para pensar a medicina tradicional chinesa, 500 anos atrás, onde a China ainda era um país extremamente isolado do Ocidente, onde as próprias práticas médicas do Ocidente ainda estavam engatinhando no seu desenvolvimento, os chineses já se viravam com essa proposta. E quando eu digo que eles já se viravam com essa proposta, é porque eles já eram capazes de interferir no processo de saúde e doença de uma maneira bastante racional, de uma maneira bastante intencional, e que isso era feito bem antes da gente desenvolver os nossos sistemas médicos, por exemplo. Então, eu estou falando que é um sistema que se sustenta por si só, que é possível, obviamente, dialogar com as nossas práticas de cuidado em saúde, né? Que é possível de dialogar pensando a nós mesmos como psicólogos,
É possível que a gente coloque isso dentro das nossas práticas, mas também é possível que, por exemplo, se você está lá numa ilha deserta e tudo que te sobra são os seus conhecimentos em medicina tradicional chinesa, você vai poder fazer um tantão de coisas ali do cuidado em saúde usando somente a medicina tradicional chinesa. E talvez ter essa compreensão da complexidade de que, de fato, é um sistema de cuidado em saúde, é uma racionalidade em saúde que se propõe a dar conta de todo esse processo de saúde-doença, faz a gente entender que a gente está entrando em um campo extremamente vasto, um campo extremamente complexo, e um campo que demora uma vida para estudar, né? Então, basicamente, você vai dando alguns passos quando começa a estudar MTC, e daqui a pouco você se percebe completamente perdido, emaranhado de conhecimentos, e sem nenhum desejo de voltar a se reencontrar aí, porque você vai querer se perder mais e mais e mais e mais. Obviamente, quando você gosta desse conhecimento, quando você tem essa compreensão da importância desse cuidado, da importância desse processo. Então, eu gosto de lembrar as pessoas que, quando a gente fala de MTC, a gente está falando muito mais do que a técnica, né? Valquíria, você pode colocar o próximo slide, por favor? Porque tem algumas outras formas de pensar e compreender a medicina tradicional chinesa. Primeiro, que ela faz parte de um campo um pouco maior, que é a medicina tradicional oriental. Embora talvez a medicina tradicional chinesa ela seja um dos elementos mais icônicos das medicinas orientais, a gente está falando de um campo um tanto quanto vasto. Tá? Eu vou dizer assim, a grande musa inspiradora da medicina tradicional chinesa, embora algumas pessoas tem uma certa resistência em pensar dessa forma, é a medicina ayurvédica. Então você vai ter algumas práticas da Índia que chegam até a China, mas que dentro da China elas se transformam de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito singular, né? Então, por exemplo, o Qigong, que é uma parte da medicina tradicional chinesa, vocês, depois de algum tempo, começam a perceber uma certa semelhança com a própria yoga dos indianos, né? Então, a Índia, ela fornece também alguns elementos iniciais aí, nessas trocas antigas e que a gente não tem muita clareza, mas alguns historiadores vão trazer para a gente alguns relatos de como as práticas de outros locais foram sendo incorporadas dentro da medicina tradicional chinesa. Lembrando que a China, no seu próprio desenvolvimento histórico, ela vivencia a presença do budismo, né? Primeiro, você tem os primeiros bodhisattvas que saem da Índia e vão até a China para poder propagar a mensagem do Buda, e na própria China você tem o desenvolvimento do budismo Shen, e esse budismo Shen traz também uma série de outras práticas consigo, e vão incorporando ali dentro do dia a dia chinês esses elementos de cuidado, e vão inspirando outras formas de pensar esse cuidado de saúde, mas que, no final das contas, o que você tem são pequenas formas de lembrança mesmo, tá, gente? Você não vai ver lá a medicina indiana dentro da medicina tradicional chinesa, porque a coisa se metamorfoseou, ela foi crescendo e ganhando contornos tão próprios e tão peculiares que a gente pode falar aí de uma medicina tradicional chinesa. Mas, quando a gente pensa em um campo um pouco maior, a gente vai estar se remetendo a essa ideia de uma medicina tradicional oriental. E quando eu digo isso, é porque mesmo aqui no Ocidente a gente faz algumas confusões clássicas em relação a isso. Então, por exemplo, é comum que vocês, em algum momento, ouçam falar de um sistema de quiropuntura, que seria uma acupuntura que é praticada nas mãos, né? E essa quiropuntura é uma prática eminentemente coreana, tá? E a cada país da Ásia, vocês vão percebendo que eles vão pegando um pouco dessa noção chinesa, que de fato se tornou um pouco mais famosa, se torna um pouco mais inspiradora ali na região do Oriente, mas eles também vão desenvolvendo seus próprios sistemas. Um outro exemplo clássico disso, para a gente pensar que é um campo vasto, são as tecnologias da medicina tradicional japonesa. Então, vocês vão ter aí movimentos como o Mubo Daishin, que é uma técnica profundamente inspirada na acupuntura abdominal, mas que ao invés de utilizar agulhas, você utiliza instrumentos parecendo um martelinho e um ferrinho que você vai estimulando
pontos no abdômen da pessoa. Você vai ter o próprio Douyin, que é uma prática muito comum de nós acupunturistas utilizarmos, mas que é uma niponização de uma prática da medicina tradicional chinesa. Então, você tem esse campo um pouco vasto e os países orientais, inclusive em termos técnicos, vão ter elementos próprios e elementos que se transformam. E a medicina tradicional chinesa, apesar de todo o seu porte, apesar de toda a sua grandiosidade, ela está inserida nesse campo. Muitas vezes, aqui no Ocidente, a gente coloca tudo num bojo só, tá? E não é isso. A gente está falando que em cada lugar, que em cada país, você tem aí esse desenvolvimento. E isso, obviamente, é um desenvolvimento de práticas e cuidados em saúde que passam pela história do povo, né? Quando eu estou falando da medicina tradicional chinesa, eu estou dizendo de um tanto de práticas e um tanto de formatos de cuidado em saúde que estão sendo fermentados no caldo cultural que é a China há pelo menos 5 mil anos. Então, você vai ver aí registros que são extremamente interessantes da medicina chinesa, né? As primeiras formas do cuidado, utilizando a ideia da acupuntura, surgem se utilizando espinhas de peixe, espinhos de planta, e isso era uma prática feita há 5 mil anos atrás, tá? Então, são formatos de cuidado em saúde que, em alguma medida, vão se atualizando e vão se fermentando durante muito tempo. A gente está falando de uma cultura milenar, obviamente. A China, apesar da China, como a gente conhecer, ser um fenômeno muito moderno, a gente tinha ali várias tribos nesse vastíssimo continente que é a China, né? E eu digo isso porque é de fato um país de dimensões continentais. E cada região da China ia desenvolvendo as suas formas de cuidado, ia desenvolvendo as suas práticas, ia pegando um pouco de uma outra região e desenvolvendo uma outra escola, e iam formando várias outras práticas, de modo que cada um desses elementos que hoje a gente utiliza dentro da MTC aqui no Ocidente, demorou alguns séculos de desenvolvimento dentro de seios familiares, passando de família para família, de mestre para discípulo, de pai para filho, de geração para geração, e foram se desenvolvendo modelos e esquemas com escolas teóricas bem parecidos com o que a gente tem aí dentro da psicologia, completamente diferentes, e isso foi sendo feito durante 5 mil anos, e que num dado momento histórico a China faz um movimento de reunificação disso, e começa a dizer, não, esse campo vasto aqui é o campo da medicina tradicional chinesa. Mas não pensem que isso é um conglomerado orgânico. Houve uma intencionalidade por parte das próprias autoridades chinesas em tentar organizar isso dentro de um conhecimento comum e dentro de um sistema que fosse possível transitar um pouco mais aí dentro dessas escolas da medicina tradicional chinesa. Para vocês pensarem isso, em termos de Brasil, seria mais ou menos como se a gente pegasse as benzedeiras que trazem essa tradição um tanto quanto herança cultural indígena, como se a gente pegasse e fizesse um congresso colocando essas benzedeiras, pegando os raizeiros que estão espalhados por esse país, conhecendo plantas do norte, do sul, do sudeste, como se a gente também pegasse dentro desse processo as parteiras que trabalham aí nesse processo de auxílio do nascimento, colocasse todo mundo junto e dissesse, olha, agora a gente está estabelecendo as bases do que é a medicina tradicional brasileira, com esse conhecimento das ervas, das parteiras, das benzedeiras, das massagens, da utilização dos extratos animais, e a gente colocasse tudo isso dentro de um bojo só e chamasse isso de medicina tradicional brasileira. Mas a gente sabe que, por exemplo, aqui no Nordeste, a prevalência das benzedeiras é talvez muito maior do que você vai ter lá no sul do país, que tem um outro processo de colonização, mas que vão ter as suas próprias práticas tradicionais, né? Num dado momento, o que foi feito na China foi isso. Essa unificação, né, desses mais de 5 mil anos aí de fermentação desse caldo de práticas de cuidado em saúde, e com essa unificação a gente tem esse conglomerado, que a gente chama aqui no Ocidente de MTC. E, obviamente, isso vai ter os componentes históricos e culturais chineses. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, algumas palavras que a gente utiliza dentro da medicina chinesa vêm das religiões. O conceito, por exemplo, que os chineses têm atribuído de forma muito ampla e genérica para patógenos externos, traduzindo de forma muito,
muito grosseira, que é o xie do chinês, é um empréstimo do taoísmo, quando eles iam dizer que haviam possessões de elementos externos que invadiam o corpo da pessoa e que todas as doenças de possessão, elas necessariamente desembocam na ideia do que a gente tem hoje como resfriados ou vírus, bactérias que causam esse processo de adoecimento. Então, o taoísmo já explicava isso em termos mágicos, em termos religiosos, e a medicina tradicional chinesa vai denominar isso de xie, e à medida que o próprio desenvolvimento histórico da China vai ocorrendo, eles vão entendendo que aquilo não é um espírito que está invadindo, mas é um outro elemento ali que invade o corpo, que é invisível, que pode ser tratado e pode ser expulso do corpo utilizando as ferramentas terapêuticas, e eles vão chamar isso ainda assim de xie. Então, a própria base primitiva da medicina tradicional chinesa bebe muito do taoísmo e das práticas místico-religiosas que existiam na China, de modo que é quase impossível dissociar o que é o elemento histórico, o que é o elemento cultural aí, porque essas coisas elas vão se construindo junto das práticas, né? Então, o que a gente chama hoje de MTC é o resultado de uma fermentação de longos 5.000 anos nesse cuidado. Um outro exemplo que eu posso falar para vocês, por exemplo, é que o primeiro registro de utilização de aromas terapêuticos vem da medicina tradicional chinesa. A gente tem um livro clássico da MTC lá, que na verdade é um livro do taoísmo, falando de como era importante para o cuidado em saúde se utilizar dos banhos e ervas perfumadas, porque o perfume teria propriedade terapêutica para elevar o espírito. E quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que os chineses talvez deram os primeiros passos aí, pelo menos documentados, dentro desse campo que a gente hoje vai estar utilizando da aromaterapia. Então, os chineses já falavam da importância desses aromas. E isso vai sendo evoluído, esse uso das ervas, das essências e dos aromas vai crescendo junto com a China, né? E eu sempre gosto de lembrar que medicina tradicional chinesa, ela não é uma ciência, tá? É importante frisar que isso não faz parte do método científico como a gente conhece aqui no Ocidente. Mas nem por isso ele deixa de ter alguns componentes muito importantes, eles são frutos de uma observação extremamente detalhada e minuciosa da vida, da natureza, dos elementos que constituem a experiência humana. Eles são frutos de diversas experimentações que são feitas. Então, quando você vai ver histórias de pontos de acupuntura, você vai ver que uma determinada família foi experimentando colocar agulhas em uma determinada região do corpo, baseado no que tinha ouvido falar de uma outra família de acupunturistas, e foi descobrindo que naquele ponto específico havia um efeito interessante para se tratar algumas doenças. Então, há muita experimentação, há muita prática no campo da MTC, né? E isso vai sendo registrado num dado momento da história chinesa. Eles acordam para a importância do registro e você vai tendo esse registro aí, né, sendo feito. Então, é observação, experimentação e registro. Isso é o método da medicina tradicional chinesa, que pode, em alguns momentos, lembrar o método científico, mas não é uma ciência, porque ele não tem a preocupação, por exemplo, de fazer a falseabilidade, como a gente tem aqui no Ocidente, né? Então, apesar disso, a gente não pode desprezar essa forma de conhecimento, porque é um conhecimento construído, eu diria que também a duras penas, durante muito tempo de experimentação e testagem. Então, você vai ter lá os grandes mestres chineses e o seu conhecimento registrado, a sua forma de praticar registrada, que vai sendo passado por essas escolas, né? E a medicina tradicional chinesa também é um patrimônio imaterial da humanidade, né? A ONU já reconhece isso através da OMS e vai falar que é um conhecimento, tanto é que a próxima edição, na verdade, a edição 11 da CIDA, ele já tem um capítulo sobre patologias dentro da medicina tradicional chinesa, né? Aguardamos ansiosamente a tradução e a utilização disso de uma maneira mais ampla, porque vai ser possível utilizar a CID, por exemplo, um CID específico da medicina tradicional chinesa, desse formato e dessa racionalidade de compreender o processo saúde-doença. Se vocês ouvirem gritos, obviamente é a minha filhinha, tá, gente? É muito natural que ela ainda esteja gritando nesse momento. Você pode passar mais um próximo slide, por favor, Valquíria?
E aí eu queria apresentar para vocês, então, como é que funciona a medicina tradicional chinesa. Cada elemento da medicina tradicional chinesa, ele vai se aprofundando, mas a gente tem algo que é um elemento comum em toda a MTC, que é o que a gente designa como teoria de base, né? Evidentemente que vocês vão ver aqui um pequeno resumo do que são essas teorias de base, mas vocês precisam compreender que tudo o que é feito dentro da MTC parte desses conceitos, tá? Quando eu falo que tudo parte desses conceitos, eu também falo de que há um tanto de mística, há um tanto de mitologia e há um tanto de metáforas que são contadas. Uma das grandes e principais metáforas para entender o que é a medicina tradicional chinesa é a história do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo seria uma figura mítica que está ali por trás de todo o conhecimento da medicina tradicional chinesa. É uma figura mítica não só para a MTC, mas também para o próprio taoísmo, né? Disse que o Imperador Amarelo adoeceu e precisou ficar dentro da sua sala, né? Ele era evidentemente um imperador, e amarelo tem uma conotação importante dentro da cultura chinesa, tá? A cor dourada, a cor amarela, é considerada uma cor de altíssima qualidade, de altíssima vibração. Então, toda vez que você designa alguém como amarelo ou dourado na China, você está dizendo que a pessoa chegou em uma estirpe das mais elevadas possíveis, dentro da compreensão do que é valor na medicina tradicional chinesa, na cultura chinesa. O Imperador Amarelo é essa figura mítica que adoece e pela janela do seu quarto ele começa a observar a natureza. Então, pega aquela ideia de que quando eu estou falando de MTC, eu estou falando de algo que foi fruto de muita observação. A primeira grande lição da medicina chinesa é essa. O Imperador Amarelo senta na frente da sua janela e observa a natureza. E ele começa a perceber o fluxo inegável que as coisas têm, o caráter cíclico das coisas. Isso é um conceito taoísta também. E aí ele começa a perceber que tudo no universo é organizado em torno desse símbolo que vocês estão vendo aí, preto e branco, que é o Dao do taoísmo, né? O que a gente chama Dao. Ele tem a harmonia entre os opostos. Ele traz para a gente a compreensão de que você tem o yin e o yang, você tem a luz e a escuridão, você tem o doce e o salgado, você tem aí sempre esse jogo dialético da existência desse mundo, onde um revela o outro. Então, se você tem o frio de um lado, você tem o calor do outro. Você tem a noite, você tem o dia. Você tem o homem, você tem a mulher. E ao contrário do maniqueísmo clássico, daqui do Ocidente, dentro dessa perspectiva da medicina tradicional chinesa, eles entendem eles como harmônicos, eles entendem o yin e o yang como dentro de uma grande dança universal, onde eles são interdependentes, onde eles se complementam. E, como vocês podem perceber no próprio símbolo, dentro da partezinha branca existe uma partezinha preta e dentro da partezinha preta existe uma partezinha branca, dando a conotação de que cada um dos elementos do yin e o yang carrega dentro de si o seu oposto e eles se transformam mutuamente entre si. Compreender essa grande filosofia da dialética está por trás, inclusive, da nossa capacidade de dar diagnósticos dentro da medicina tradicional chinesa e de produzir tratamentos eficazes dentro da medicina tradicional chinesa. De modo que, quando a gente vai estar lá trabalhando, às vezes vão aparecer doenças de um padrão mais yang. E aí você vai estar trabalhando aí, diminuindo esse padrão yang dentro da pessoa, e aí você estaria reduzindo o patógeno. Então, a busca da medicina tradicional chinesa é essencialmente uma busca de equilíbrio, simbolizada no máximo de representação pelo símbolo do Dao. A gente está falando dessa possibilidade de harmonia e equilíbrio entre yin e yang. E isso inspira todo o resto que a gente tem dentro da medicina tradicional chinesa. Esse talvez seja o conceito mais importante, é um conceito filosoficamente organizado como uma cebola, então você vai descascando uma capa da cebola indo para uma seguinte, você descasca e vai indo para a seguinte, e você vai percebendo que existem inúmeras e eu diria talvez inapreensíveis quantidades de camadas, onde você vai aplicando essa ideia do yin e yang para entender o que é a saúde, o que é a doença.
Um exemplo prático disso, todas as vezes que você tem, por exemplo, uma doença relacionada ao calor, você tem uma doença relacionada ao excesso. É uma doença extremamente yang, que a gente poderia traduzir em termos ocidentais para, por exemplo, um padrão de ansiedade. Você está em excesso nas coisas. O que é que a gente faz com um padrão de excesso? Ou a gente injeta mais yin, ou a gente injeta menos excesso, onde a gente coloca mais calmaria para dentro dessa lógica, ou então a gente se preocupa em reduzir esse excesso. Vai depender da dinâmica terapêutica que a gente vai utilizar. Mas é basicamente isso. Quando você chega a encarar uma pessoa que no Ocidente vai ser chamada de uma pessoa com diagnóstico de ansiedade generalizada, você vai dizer, é uma pessoa com uma doença de calor, é uma pessoa, evidentemente, mais yang. A gente precisa ou reduzir o yang ou levar mais yin para a vida dessa pessoa. E quando a gente fala isso, vão ter uma série de técnicas, uma série de combinações que a gente vai ver lá na frente, que servem para a gente buscar essa outra inspiração do cuidado em saúde, tá? Saltando dessa primeira esfera que vocês estão vendo aí e indo para outra, é uma outra teoria que está por trás de tudo também que a gente vai fazer dentro da MTC, que é a teoria dos 5 elementos, tá? Essa teoria, ela é talvez um pouco mais concreta do que o Yin Yang, que tem esse aspecto muito filosófico, e que é bem mais tangível para nosso formato de pensamento ocidental. Os 5 elementos, basicamente, também surgem com o Imperador Amarelo, quando ele se senta lá, começa a observar a sua janela e começa a perceber que tudo está aglomerado em 5 grandes forças, 5 grandes movimentos da natureza. O primeiro movimento de manifestação do Yin, do Yang, é o movimento madeira, que a gente vai ter aí, obviamente, a representação gráfica das plantas. Então, a planta, a madeira em si, é considerado um elemento dentro da medicina tradicional chinesa. Depois da madeira, você tem o fogo, né, que é criado pela madeira, obviamente. Para o chinês lá, você vai tocar fogo em alguma coisa, você toca fogo em madeira. Pensa que isso é um conhecimento produzido há 5.000 anos atrás. Depois você vai ter um fogo que queima madeira e os restos e aquela cinza alimenta e cria a terra, tá? E aí você tem um outro movimento, que é o movimento terra, e essa terra, de tanto se condensar, de tanto concentrar-se, ela vai criando os metais. E esse metal, de tanto ser utilizado para perfurar a terra, vai criando aí a água, vai dando oportunidade para que a água nasça. E essa água vai, de tanto regar a terra, vai possibilitando a nutrição que a madeira precisa para crescer. Então, vocês percebem um movimento cíclico. Esse movimento cíclico, ele se identifica a partir de então com tudo que existir. E quando eu digo com tudo que existir, é porque o chinês clássico, ele entende que o corpo é formado por 5 órgãos, e esses 5 órgãos têm cada órgão a sua afinidade com esse formato de pensamento dos elementos. Então você vai ter lá o fígado tendo uma estreita relação com a madeira, e as características do fígado estarão presentes nas mesmas características que estão na madeira. Você vai ter o coração presente no fogo. Então, essa ideia do amor ardente, que talvez até possa ter vindo daí, essa ideia de que o coração carrega aí o calor, a paixão ardente, essa dimensão um pouco mais emocional. Depois você vai tendo a dimensão da terra, que é esse conglomerado aí da nutrição, da digestão, que é representado na medicina tradicional chinesa pelo baço. Você vai tendo aí, então, o metal, que é representado pelo pulmão. Depois você vai tendo aí a água, que tem a sua representação física no rim, né? A ideia é que na medicina chinesa também eles não falam rins, eles falam rim, como se os 2 rins fizessem parte de apenas uma unidade. E cada elemento desse guarda em si, e aí talvez para a gente da psicologia isso vai ser um pouco mais importante, também uma relação estreita com uma reação emocional. Então, lá na madeira você vai ter a raiva, no fogo você vai ter a alegria, na terra você vai ter a preocupação, a ideia de ruminação, de reflexão continuada. Dentro do metal você vai ter a tristeza, dentro da água você vai ter ali o medo, e tudo o mais que você puder imaginar sobre o ser humano, sobre a saúde humana, vai sendo categorizado em torno desses elementos.
desde as cores que nos são preferidas. Cada elemento tem a sua cor, cada elemento tem o seu sabor, e isso vai inspirar uma proposta de dietética chinesa baseada no que é que eu quero harmonizar. E isso inspira também a noção de diagnóstico, porque se eu tenho uma doença, uma patologia, uma síndrome energética que está relacionada com o elemento metal, por exemplo, significa que os problemas respiratórios estão ali no metal, porque metal é do pulmão. Entende? Então, tudo mais no corpo é organizado em torno desses 5 elementos. Não só do corpo, mas da própria vida. Essas visões da medicina tradicional chinesa, elas são visões que se organizam em torno de toda uma cosmologia. Não é só o ser humano que tem yin e yang, não é só o ser humano que tem os 5 elementos, mas o universo se organiza assim. De modo que eu posso, por exemplo, pegar o yin e o yang, os 5 elementos, e aplicar, por exemplo, em um cavalo, em um cachorro, em um boi, em um gato, em qualquer outro animal, porque o universo se organiza com essas características. Então, existe uma proposta cosmológica de compreensão do que é a própria existência, o que é o próprio mundo, e são teorias extremamente hologramáticas. Então, no todo, você encontra as partes, nas partes você encontra o todo, né? De modo que vai sendo possível que a gente faça esse conhecimento e reconhecimento da existência do Qi, que é essa energia sutil e essencial da medicina tradicional chinesa, em tudo o que existe, inclusive no ser humano. Gente, tá tranquilo até então? Eu tô vendo que deu aparentemente uma travadinha, mas tá ok? Tá ok, Alan, pelo menos tá ok. Ah, tá ok, então. Obrigado, é porque as câmeras travaram todas, aí eu não sei se foi aqui, se vocês estão ouvindo, mas vamos seguir, então. A outra teoria de base, que é importante a gente pensar, né, para várias práticas da medicina tradicional chinesa, é a compreensão dos meridianos, né? Com exceção dos microsistemas, que a gente não vai usar exatamente esse conhecimento dos meridianos, você tem aí a prevalência a ideia de que o corpo tem uma rede funcional, né, de canais que carregam o Qi, que carregam a energia vital que nos move, que pode ser uma energia mais yin, que pode ser uma energia mais yang, que pode estar mais relacionada com um órgão como o coração, ou como órgão como o rim, por exemplo, mas que ao longo do nosso corpo existe uma rede de canais e colaterais, como a gente chama na acupuntura, e dentro de cada um desses canais por onde circula a nossa energia, existem pontos sensíveis. Esses pontos sensíveis são os acupontos, são os pontos energéticos, os pontos essenciais dos meridianos. E esses pontos, eles funcionam, como eu sempre gosto de explicar, como um canal de comunicação. Porque a maior parte das práticas da medicina tradicional chinesa são práticas baseadas em um princípio vitalista, tá? Ou pelo menos do que aqui no Ocidente a gente vai estar denominando como vitalismo. Então, eu estimulo que o próprio organismo faça, a partir de uma sabedoria própria, a partir de uma sabedoria particular do próprio organismo, a produção da sua própria resolução, do seu próprio cuidado, da sua própria cura. Então, quando eu estou estimulando os pontos de acupuntura, é como se eu estivesse digitando, através de alguns elementos, que a gente vai ver daqui a pouco, mensagens a serem mandadas para dentro do corpo. É como se eu estivesse mandando lá um e-mail dizendo assim, olha, eu digitei esses pontos aqui que significam que você precisa reduzir o calor no meridiano tal, no órgão tal. E quando eu digo para você reduzir o calor, eu estou pedindo para você fazer uma espécie de reequilíbrio da energia do fogo em um determinado ponto. E como é que eu mando essa mensagem para o corpo? Como é que eu transfiro essa mensagem terapêutica que eu, enquanto acupunturista, enquanto terapeuta, de alguma maneira, quero mandar para o corpo, para que o corpo sozinho pegue aquelas energias dele, organize os elementos dele, traga para dentro de si em formato de cuidado. Porque, essencialmente, na medicina chinesa, com exceção de algumas práticas que a gente vai ver daqui a pouco, o que a gente faz é dizer para o corpo, olha, menino, acorda, você precisa resolver esse problema aqui.
tá? Então vai lá e faz isso. Os processos terapêuticos da medicina chinesa são uma tradução em linguagem física, em linguagem energética, para que o corpo entenda essa mensagem e execute um determinado comando que você está dizendo para ele, tá? Esse acorda aí, que senão você vai ter um prejuízo maior que a gente vai dando aí para o corpo. E os canais e colaterais são os caminhos pelos quais a gente consegue, aspas, digitar essa mensagem e enviar para o corpo aí em níveis energéticos, tá? E aí você vai ver que o corpo inteiro é uma grande malha de acupontos, tá? A pele em si, na verdade, é um grande tecido com vários acupontos. Alguns são mais importantes e transmitem mensagens mais importantes porque tem conexão direta com os meridianos. Outros que são menos importantes, às vezes se manifestam, né, quando, por exemplo, você tem o que a gente chama na acupuntura de um ponto ashi, ou seja, um ponto doloroso que não está relacionado com nenhum ponto. E aí você vai lá e localiza na perna, por exemplo, um ponto doloroso, e aquele ponto é passível de ser colocado uma agulha de acupuntura, por exemplo. E aquilo ali vai servir como, olha, eu preciso cuidar da dor nesse ponto. É um ponto que a gente chama de ashi, que exemplifica essa ideia de que todo o corpo é uma grande malha de pontos de acupuntura, mas sendo que alguns são mais importantes do que outros e alguns outros só se manifestam em algumas situações específicas, ok? E a gente vai aí para o próximo slide, que a gente começa, na verdade, uma série de vários slides, onde eu vou apresentando para vocês, então, essas ferramentas da medicina tradicional chinesa. A primeira ferramenta da MTC, e talvez a mais popular, e é muito curioso isso, porque aqui no Ocidente a gente utiliza essa ferramenta como uma forma de cuidado em saúde um pouco mais amplo, um pouco mais sistêmico, mas isso na China é considerado uma técnica de pronto-socorro, tá? É a acupuntura, tá? Para os chineses a ideia da acupuntura é que eu estou fazendo uma técnica de emergência, uma técnica de pronto-socorro, tanto é que você vai ver lá grandes hospitais chineses onde a sala de atendimento para situações agudas é uma sala de acupuntura, né? Mas talvez pelo o caráter inequivocamente exótico que a acupuntura tem, ele tenha feito muito sucesso aqui no Ocidente. E quando eu digo exótico é porque é sempre muito, em última instância, bizarro pensar que eu vou pegar um pedaço de metal, enfiar dentro da pessoa e aquilo vai produzir saúde, né? Só que aí começa a entrar todo aquele conceito, né? Se eu coloco a agulha de um determinado jeito, se eu manipulo, depois que a agulha está dentro do corpo da pessoa, a agulha de uma determinada maneira, eu estou estimulando que aquela mensagem vá mais. Olha, você precisa mandar energia yang, ou olha, você precisa mandar energia yin para uma determinada parte do corpo, e a depender do ponto que eu coloco uma agulha, eu vou ter um determinado reflexo no corpo, então vão ter pontos que nos ajudam com a digestão, vão ter pontos que nos ajudam na gestão emocional, vão ter pontos que nos ajudam com a respiração, e a harmonização, a escolha e a maneira como a gente estimula esses pontos é que é o grande X da questão da acupuntura, tá? Existem vários pontos ao longo do corpo, né? Mais de 300 pelo menos dos mais comuns que a gente utiliza, e cada um desses pontos tem uma função, tem uma função tradicional, uma função um pouco mais clínica, como a gente diz, e curiosamente produz resultados interessantes, inclusive que são passíveis de investigações dentro de um método científico mais ocidental, mais rígido. A gente percebe aí que você tem toda uma cadeia de conhecimento hoje falando de acupuntura médica ou acupuntura ocidental para explicar para a gente de que, de fato, essas coisas, como colocar uma agulha dentro do corpo de alguém, funciona. Então, você tem todo um ramo da ciência ocidental hoje utilizando isso com outros princípios, com outras explicações, com outras maneiras de compreender o fenômeno que os chineses explicam de uma outra maneira, através daquelas teorias lá de base, envolvendo o yin e o yang, os 5 elementos, e também
os canais e colaterais. Então, basicamente, a acupuntura é essa arte, e literalmente é uma arte, porque para cada caso é um caso, existe uma harmonia de como colocar as agulhas, de como harmonizar essas agulhas, onde a gente seleciona os pontos que dizem a mensagem que a gente quer passar para o corpo, e a gente estimula esses pontos utilizando a agulha. E aí vocês vão ver que essa é uma das possibilidades de se fazer esse estímulo, tá? A agulha é uma maneira de você explicar isso aí. O Diogo Magalhães colocou, a termográfica é um exemplo nosso para tentar explicar o efeito. De fato, você vai ter aí várias pesquisas ocidentais que mostram que você, quando coloca a agulha de acupuntura e um acuponto, você tem uma reação térmica muito maior do que quando você coloca fora do acuponto. Você vai ter várias maneiras de explicar isso, mas como bem lembrado pelo Diogo, é uma maneira de você explicar essa maneira. Então, tem algumas pesquisas que utilizam aí de câmeras térmicas para explicar essa variação, mas você também vai ter outras maneiras aí, como os gate controls, liberação de endorfinas, você tem uma série de explicações ocidentais para fazer isso. Mas a acupuntura, para a gente da medicina chinesa, é apenas uma maneira inteligente de dialogar com o nosso corpo. Então, eu seleciono os pontos, eu faço o estímulo que transmite a mensagem que eu gostaria, e eu coloco as agulhas e estimulo as agulhas por um determinado tempo, de uma determinada maneira, utilizando uma determinada técnica, que traz para a gente aí essa mensagem para o corpo e que produz esses resultados. E claro, a explicação é sempre dentro daquelas teorias de base que eu já tinha mencionado. Valquíria, você pode passar o próximo slide, por favor? Você tem, dentro das ferramentas, o que a gente denomina de microsistemas. Se vocês olharem aí no slide de vocês vão ter 3 microsistemas que são genuinamente chineses, um pouco mais antigo, os outros 2 um pouco mais ocidentais, que é a auriculoterapia chinesa, tá? E aí, para vocês entenderem a ideia do microsistema da medicina tradicional chinesa, vocês precisam recorrer àquele conceito da holografia mesmo, que eu tinha falado agora há pouco, tá? O todo está sempre contido na parte, e dentro da parte você também vai ter a possibilidade de projetar o todo. De um modo geral, o todo ele é reconhecido nas partes, e as partes refletem esse todo. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que qualquer parte do corpo existe um microsistema. Alguns são estudados e elaborados. Outros são menos estudados e menos elaborados. Alguns, inclusive, são melhor estudados por medicinas que não estão necessariamente ligadas à China, mas como eu dei o exemplo da quiropuntura, da medicina coreana, você tem a possibilidade de, por exemplo, tratar o que eles compreendem como fígado, o que eles compreendem como pulmão, o que eles compreendem como coração, a partir de pontos que estão dentro de cada um desses sistemas. Então, para a medicina tradicional coreana, você vai ter lá os pontos nas mãos, e esses pontos das mãos vai ser possível se estimular esses elementos aí do corpo, e estimulando os elementos, a gente estimula os órgãos, a gente estimula as emoções, a gente estimula os processos relacionados ao adoecimento que as pessoas vão vivenciar. Mas isso, dentro da medicina chinesa, eu trouxe 3 exemplos, que é a auriculoterapia chinesa, né, que vocês vão perceber que é possível, e talvez essa seja o microsistema que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, e que me traz a melhor sensação de utilidade para a vida, que é trabalhar através da orelha. Não é à toa que você tem, ou pelo menos que você teve durante um tempo, um incentivo à utilização da auriculoterapia dentro do SUS. Você teve cursos de formação direcionada a profissionais do SUS. Você tem aí vários locais e vários municípios que você utiliza a auriculoterapia. No meu entendimento, é um microsistema mais completo que a gente tem, é um microsistema mais facilmente apreendido e mais facilmente manejável. A gente tem algumas pessoas que, inclusive, fizeram um curso de auriculoterapia que eu ofertei no ano passado, que ainda estamos devendo por força da pandemia alguns encontros práticos, mas eu não esqueci, tá, gente? Dos nossos momentos mais práticos, dos nossos momentos de supervisão aí, mas que estão relacionados
com todo o corpo. Basicamente, se vocês procurarem agora no Google mapa de acupuntura auricular, você vai perceber que todo o corpo humano está representado na anatomia da orelha. E todo o corpo humano sendo representado ali, é possível também que a gente faça uma série de estimulações e uma série de medidas terapêuticas apenas pela orelha. E esses microsistemas, eles têm a vantagem que eles podem ser utilizados sozinhos ou eles podem ser utilizados com quaisquer outras técnicas da medicina ocidental. E eles não têm contraindicação, então dá para brincar à vontade aí com esses microsistemas e utilizados nessa ideia de promoção à saúde. Mas vocês também têm um outro microsistema, que é o microsistema da acupuntura punho e tornozelo, que é dessa imagem aí do canto superior direito que vocês estão vendo na tela, onde o corpo, essa é considerada uma técnica de acupuntura moderna, porque ela é desenvolvida nos anos 60 na China, tá? Mas você tem uma segmentação no corpo em 12 áreas, e em cada uma dessas áreas eu consigo estimulá-la a partir da utilização de apenas uma agulha de acupuntura. Essa é uma técnica muito, muito utilizada para a gente manejar dor dentro da acupuntura. Talvez seja uma das técnicas mais poderosas para a gente manejar a dor dentro da acupuntura, mas que também serve para a gente tratar uma série de outras coisas, uma série de outras patologias que são descritas aí pelos autores das técnicas, né? E a vantagem disso é que ela reduz, ao invés de trabalhar mais de 300 pontos de acupuntura, como a acupuntura sistêmica apresenta, você tem a possibilidade de trabalhar aí através de apenas 12 pontos de acupuntura, com a inserção de uma agulha filiforme, que é essa agulha aí da acupuntura, que é uma agulha sem buraquinhos, ela é em formato de fio mesmo, e que um pouco, ou melhor, ligeiramente mais grossa do que um fio de cabelo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como ela é uma agulha fininha, flexível, e elas vêm em embalagens estéreis. Utilizando essas agulhas, a gente consegue trabalhar aí todo o corpo através da técnica punho e tornozelo, e embaixo da técnica punho e tornozelo vocês vão ver um outro microsistema aí de acupuntura, que é a acupuntura abdominal chinesa, ou a acupuntura da tartaruga sagrada, que é a partir dessa representação gráfica da acupuntura, no abdômen da pessoa, você tem a possibilidade de tratar todo o corpo a partir dessa ideia holográfica. Então, vão ter lá os pontinhos relacionados ao coração, os pontinhos relacionados ao pulmão, os pontinhos relacionados às pernas, os braços, e que você trabalha dentro desse microsistema aí da acupuntura abdominal chinesa, né? Qual é que é a desvantagem do punho e tornozelo e da acupuntura abdominal? Essas utilizam agulhas de maior calibre, envolvem uma técnica maior, e você tem a possibilidade de fazer lesões, ao contrário da auriculoterapia, que é uma técnica mais segura. Mas não só existem esses microsistemas, tá? Eu coloquei 3 aí para vocês terem uma ideia, mas existe uma acupuntura que é facial, então as agulhas são inseridas apenas no rosto da pessoa. Você tem um microsistema de acupuntura na língua, onde sim também se coloca agulhas na língua, apesar disso ser extremamente bizarro aqui no Ocidente. Você vai ter aí um sistema de acupuntura nos pés, onde, na verdade, você não usa agulha, então não é acupuntura, você faz apenas massagem, que é a ideia da reflexologia podal. Na medicina coreana, você tem a utilização das mãos, você vai ter a utilização de um sistema próprio da medicina tradicional japonesa, somente no rosto, né, e no crânio, no escalpo da pessoa, como eles gostam de chamar, que é a escalpopuntura de Yamamoto. Você vai ter alguns pontos da medicina tradicional chinesa que se resumem em formas de agulhamento apenas no crânio, e esses sistemas também servem como diagnóstico. Eu consigo perceber e fazer diagnósticos do que a pessoa está tendo ali, em padrão sindrômico, ou um padrão um pouco mais simplificado, olhando a orelha, olhando o rosto, olhando a língua, olhando parte do pescoço. Os japoneses utilizam o lado esquerdo do pescoço para fazer um tipo específico de diagnóstico. Você vai ter um microsistema, por exemplo, nos homens, que está apenas no pênis, então você
analisando o pênis de um homem, conseguiria descobrir os padrões de desarmonia que ele vai apresentar, analisando o pé da pessoa. Então, é essa ideia de que o todo vai estar contido nas partes e que ele se reflete nessas partes, nos permite utilizar partes específicas do corpo como locais de terapêutica e diagnóstico, e a gente tem uma vasta utilização. Aqui no Ocidente a gente tem talvez esses três aí um pouco mais famosos. A auriculoterapia, ela foi incorporada dentro de um sistema próprio da França, então o Ocidente utiliza muito a auriculoterapia, né? Inspirado na medicina tradicional chinesa, mas você tem um sistema de auriculoterapia especificamente francês também. Próximo slide, por favor. Você tem a Tuiná, né, que é uma das técnicas de massagem. Essa talvez seja a técnica de massagem mais completa da medicina tradicional chinesa. Óbvio que você tem a Ama, que é uma técnica japonesa, você tem o Shiatsu, que é uma técnica japonesa, que também tem grande valor terapêutico, mas a Tuiná, ela basicamente é uma massagem que faz todos os movimentos conhecidos hoje pela massagem. Então, lá há 4.000 anos, os chineses já utilizavam todos esses movimentos de fricção, taponagem, deslizamento, acompressão, alongamento, trações. Todos esses elementos são organizados terapeuticamente, pensando como é que eu trabalho uma determinada manobra que vai estimular uma melhor saúde do estômago da pessoa. E aí vai ter uma série de manobras ali da Tuiná que são passíveis de serem utilizadas para devolver essa saúde no estômago da pessoa, para devolver a saúde ao coração da pessoa. E, obviamente, a ideia de que a agulha da acupuntura estimula o acuponto também está relacionado com isso. Então, você vai ter técnicas de percussão estimulando pontos específicos do corpo, técnicas de pressão, de fricção, de massagem dentro desses acupontos. É uma outra maneira de mandar aquela mensagem não utilizando agulha. Mas a Tuiná é um sistema próprio, do mesmo jeito que você vai ter lá a acupuntura sistêmica, com as suas maneiras de tratar as doenças, você vai ter aí a Tuiná como uma maneira de tratar as doenças também. Então, é uma massagem própria da medicina tradicional chinesa. E aí, basicamente, tá, gente? Cada um desses elementos que eu estou apresentando para vocês dá pelo menos uma vida de estudos. Então, vão ter pessoas que vão se aprofundando nesses estudos. Sim, Maria de Nazaré, tem a ver com essa ideia de reflexologia, que a gente tem aqui no Ocidente. Na verdade, eu diria que a ideia de reflexologia ocidental é profundamente marcada pela ideia dos microsistemas chineses, tá? Então, quando a gente faz a massagem reflexológica nos pés, identifica lá o pontinho do cérebro, o ponto da coluna, o ponto do estômago, a gente está falando aí da utilização de microsistemas ou de reflexologia, se a gente trabalha no referencial um pouco mais ocidental. Mas os chineses se anteciparam um pouco a esse conhecimento e apresentaram eles um pouquinho antes para a gente. E a Tuiná também tem essa ideia, né, de microsistema, porque dentro da Tuiná você pode fazer massagens dentro dos microsistemas e fazer essa reflexologia. É uma massagem muito complexa, é uma massagem, como eu estou dizendo para vocês, que carrega em si a possibilidade de terapeuticamente trabalhar todo o corpo. Evidentemente que eu estou falando da medicina chinesa, mas existem outras massagens tão boas quanto. Próximo slide. Não atualizou para mim, atualizou para vocês? Aí, pronto. Você tem a ventosa terapia, tá? Ventosa não é uma invenção chinesa. Opa, é o anterior, Valquíria, ventosa. Você vai ter aí a presença da utilização desses copos que oferecem sucção ao corpo e fazem o que a gente chama de pressão negativa, tá? Essa pressão negativa é o que gera o efeito terapêutico da ventosa sobre o corpo, tá? Então, é como se eu fizesse o movimento contrário da Tuiná. Ao invés de fazer a acompressão, onde eu estimulo o ponto de acupuntura, eu vou colocar uma ventosa e ao invés de empurrar, eu vou sugar o ponto de acupuntura.
mas, obviamente, a ventosa terapia, ela também tem toda uma lógica própria de trabalho. Então, existem várias maneiras de fazer a utilização da ventosa. O que vocês estão vendo no slide é aquilo que se popularizou no Ocidente, por conta de uma invenção coreana, tá? Esses copos que vocês estão vendo aí são copos de acrílico, com uma vedação própria, que tem uma bombinha de sucção própria para ser trabalhados. É uma invenção coreana, porque os coreanos eles foram um pouco mais cuidadosos com o desenvolvimento de ferramentas para a utilização de ventosa. Mas na China eles utilizavam chifre de boi, copo de bambu, copo de vidro, você tem basicamente tudo que seja possível produzir sucção é utilizado para produzir aí a ventosa terapia. A ventosa ela é presente em várias culturas, não é uma invenção chinesa, mas como sempre, a China pega essa invenção, salvo engano, os primeiros registros de utilização da ventosa terapia é no Tibete, tá? Na verdade, os árabes tibetanos são os primeiros ali a concorrer da utilização da sucção como ferramenta terapêutica. Depois isso chega na Europa e durante um tempo aí vai se tornando uma febre nas práticas médicas, mas a medicina chinesa criou uma maneira própria de utilizar, aliando a ventosa a ervas, aliando a ventosa a movimentos de sangria, aliando a ventosa a movimentos de massagem, que foi o que inspirou o que modernamente a gente tem hoje como liberação miofascial, tá? É a combinação da ventosa terapia com o gua sha, né? Inspira essa técnica que a gente tem hoje como uma técnica da medicina esportiva de alto desempenho, né? Liberação miofascial, ventosa terapia, é basicamente a combinação do gua sha, que é como se fosse uma pedra que serve para raspar a pele e fazer a liberação miofascial, mas ao mesmo tempo estimular os canais colaterais, fazer os caminhos dos meridianos pelo corpo, né? A ventosa é esse elemento aí que a gente vai ter, que se alia também com ervas, dá para misturar a ventosa com chá e fazer tudo ali para que a pele absorva de uma maneira diferente esses chás. Hoje a gente utiliza muito creme, utiliza muito óleo, a gente faz massagem usando ventosa, e basicamente também dá para trabalhar tudo que a gente trabalharia com a acupuntura sistêmica, também se trabalha nos microsistemas, também se trabalha com a tuinar, também se trabalha com as ventosas, tá? O caráter excepcional dessa técnica talvez esteja relacionado aí com a ideia de sangria. Os chineses ainda fazem muita sangria, né? A extração de sangue como um elemento terapêutico aí é bastante utilizada ainda, e a ventosa é a casadinha principal da sangria aí para os chineses. Pode passar, por favor. A gente tem aí a moxa bustão, né? Que basicamente é um grande charuto de artemísia, né? Embora você possa combinar a artemísia com outras ervas, mas invariavelmente a moxa bustão vai utilizar uma quantidade significativa da artemísia, que é a Artemisia vulgaris, é uma planta que tem propriedades peculiares quando é chinesa. Então, na acupuntura a gente não utiliza a Artemisia brasileira, por entender que a constituição fitoquímica da brasileira é diferente da chinesa, exatamente porque elas estão em climas diferentes, em solos diferentes, e de maneiras diferenciadas aí do cuidado. Então, a gente vai ter aí a utilização do bastão de moxa bustão. Ô, Leandro, obrigado pelas palavras, viu? Gratidão. Mas você vai ter aí esse charuto de moxa bustão que pode ser combinado com outras ervas. Curiosamente, também é uma técnica que é melhor trabalhada pela medicina tradicional japonesa. Os japoneses desenvolvem várias outras maneiras e aplicabilidades da moxa bustão, mas que surgem na medicina chinesa. E você tem aí essa possibilidade de estimular os meridianos e os acupontos em situações específicas, nos microsistemas também, utilizando esse bastão de artemísia. Pode passar, por favor. Você vai ter a possibilidade de utilizar magnetos. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aí em cima das agulhas são ímãs, tá? Ímãs, nesse caso aí são ímãs de ferrite que estão sendo utilizados. E você pode utilizar
Também para estimular e mandar aquelas mensagens bacanas para o nosso corpo, você utiliza aí ímãs, e aí você utiliza o polo positivo, o polo negativo, isso tem uma correlação com yin e yang, e você pode estar utilizando aí pontos magnéticos, ou para potencializar outras técnicas, como a ventosa, como o próprio agulhamento, ou de forma isolada. A gente também utiliza magnetos aí para estar fazendo esse trabalho terapêutico, dentro dessa mesma lógica de mandar a mensagem adequada para o corpo humano, produzir a sua cura. Próximo slide. Eu estou passando assim várias técnicas que a gente utiliza na medicina chinesa, tá, gente? Cada terapeuta vai simpatizando um pouco mais com algumas técnicas. Essa daí que vocês estão vendo é o que a gente chama de Badihuandin, ou 8 brocados, que é o Qigong mais famoso. O Qigong é basicamente a versão chinesa da yoga, tá? Porque ele envolve movimentos físicos, que envolvem uma respiração coordenada ao movimento e que envolve uma determinada mentalização, uma determinada postura mental para cada exercício. Todo o Qigong, né? O Qigong é uma palavra difusa para dizer trabalho sobre o Qi, é feito a partir da combinação desses três elementos. Uma postura física, uma respiração adequada e uma mentalização adequada. E aí isso, evidentemente, que é inspirado nas práticas de yoga, que é muito mais antigo do que os primeiros surgimentos dos Qigongs. Várias artes marciais utilizam movimentos do Qigong. Então, você vai ter lá o Kung Fu em várias escolas diferentes utilizando movimentos do Qigong. Você vai ter o próprio Tai Chi Chuan, tá? Tai Chi Chuan é uma luta, tá? Embora ela tenha também uma lógica inspirada no Qigong e uma lógica inspirada na medicina tradicional chinesa, de promoção de saúde, sobretudo naquilo que a gente classifica como forma Yang do Tai Chi Chuan, mas ele se inspira no Qigong, então vocês vão ver vários Qigongs clássicos utilizados por várias escolas diferentes, sendo utilizados para preparar os atletas para lutar, ou sendo utilizados, inclusive, como posturas de luta aí. Então, se vocês derem uma olhada, eu não sei se vai dar para perceber aí, mas alguns desses movimentos são literalmente socos, tá? Você faz socos e coordena esses socos com respirações e mentalizações específicas. Essa seria a maneira, aspas, sutil de trabalhar a energia corpórea, né? É a figura G aí, que eu não sei se vai dar para ver por conta da barriga, mas a figura G é essa figura que você dá socos no ar. A figura B, por exemplo, é um movimento do Qigong que simula o lançar de uma flecha. Então, cada um desses movimentos também tem uma correspondência dentro daquele sistema lá dos 5 elementos. E tem escolas diferentes. Então, do mesmo jeito que o Kung Fu tem vários e vários estilos de Kung Fu diferentes, existem vários estilos de Qigong diferentes também. Cada família, cada região da China. Inclusive porque, como a medicina tradicional chinesa ela é muito ecológica, ela pensa a sua harmonia com o meio ambiente, para cada região algumas técnicas se sobressaem mais. Porque para cada região aquela técnica estimula um pouco mais elementos que são necessários para os tipos de patologias e síndromes que são apresentados dentro daquela região, pelos fatores climáticos, pela disponibilidade alimentar, enfim. Né? Então, cada local vai ter o seu desenvolvimento próprio dessas técnicas. Pode passar, por favor, Valquíria. Gente, eu juro que está terminando antes da gente abrir para as perguntas aqui, embora se vocês quiserem mandar perguntas pelo chat, ele também está aberto, tá? Você vai ter a fitoterapia, né? Que na verdade é um pouco errado a gente pensar em fitoterapia, porque fitoterapia é um conceito para aqui, para o Ocidente, para aqui para o Brasil. A gente fala em farmacopeia. E a gente fala de farmacopeia chinesa porque envolve a utilização de elementos de vários reinos. Você tem fungos sendo utilizados na farmacopeia, você tem partes animais sendo utilizados na farmacopeia, você tem minerais sendo utilizados na farmacopeia, você tem plantas sendo utilizadas na farmacopeia e, né, supostamente, as más línguas dizem aí que você vai ter partes humanas também, né? A parte humana mais famosa a ser utilizada na farmacopeia é a placenta, que vai aparecer em livros clássicos, inclusive,
como sendo uma das substâncias mais nobres que podem ser adicionadas na fórmula. Na China, eles usam placenta. Aqui no Ocidente, a gente substitui isso por uma determinada raiz, tá? Então, a gente faz a adaptação. A legislação brasileira, ela não permite a utilização de partes animais, ela não permite... a parte dos fungos a gente até utiliza cogumelos, mas a gente não utiliza partes animais e a gente não utiliza também as partes minerais. Então, enquanto que na China eles usam pó de ímã, por exemplo, ímã de ferrite, aqui a gente não vai usar pó de ferrite, a gente não vai usar pó de pérola, a gente não vai estar usando alguns outros minerais que a gente vai ter aí como gesso na medicina tradicional chinesa, mas a farmacopeia do chinês, ela é uma coisa meio louca mesmo. Basicamente, o chinês olhava o mundo e dizia, isso tem propriedade terapêutica, porque isso tem uma determinada característica assim, assim, assado. Bota dentro de uma fórmula. Então, dá para fazer, aspas, chá com qualquer coisa que se encontre por aí afora. E a farmacopeia é esse conglomerado aí, que no Brasil a gente utiliza só a parte da fitoterapia, tá? Mas se vocês forem dar uma olhada em uma matéria médica chinesa, não se espantem se vocês encontrarem lá partes de animais. Em alguns documentários que vocês vão achar na internet, vocês vão ter aí também citação da utilização do pênis de um macaco ou do chifre de um veado. Existe toda essa utilização de partes animais também. Pode passar, por favor, Valquíria. Você vai ter a dietoterapia chinesa, tá? Que é uma dietoterapia pensada a partir dos elementos. Então, você categoriza os sabores, você categoriza os aromas, você categoriza os alimentos a partir da sua cor e constituição para organizar uma dieta que seria mais benéfica para o baço, uma dieta que seria mais benéfica para o rim, uma dieta que seria mais benéfica para o coração, uma dieta que seria mais benéfica para o fígado, uma dieta que seria mais benéfica para o pulmão. O legal disso é que os mesmos elementos que eles utilizam para poder classificar o mundo também são utilizados para classificar os vegetais e os animais e as receitas e os modos de preparo de uma maneira a transformar o teu alimento no teu remédio. Tá? Então, a noção de dietética é muito antiga na China, sendo que a farmacopeia chinesa e a dietoterapia chinesa são as bases do cuidado médico tradicional da China, na China. Aqui a gente tem a acupuntura como a base, mas lá eles vão usar essencialmente a dieta adequada e a prescrição da farmacopeia adequada para reverter os quadros de doença. Tá? A dietoterapia ela obedece leis próprias, tá? Não necessariamente vai ter uma harmonia com a ideia de nutrição ocidental, é uma outra proposta, embora a pirâmide alimentar chinesa lembre um pouco a pirâmide alimentar que é preconizada pela OMS, né, que é muito próxima em alguns aspectos do guia alimentar, mas a pirâmide alimentar se diferencia da dietética ocidental, porque ela pensa a combinação, preparo e harmonia dos alimentos como formato de tratamento. Então, na China, em algumas regiões, por exemplo, você vai ter, como prática tradicional, hospitais, restaurantes, onde o médico vai lá e diz, olha, você vai ter que comer tais alimentos preparados de tal forma, você apresenta a sua receita e aquilo é o seu à la carte, né? E aquele é o seu prato que você vai estar ali se alimentando durante um determinado período, com aquelas receitas a partir dessa noção de hospital, restaurante. Aí. Pode passar, por favor. Você também vai ter a utilização, né, como todo o sistema de conhecimento humano, é um sistema que evolui, e aí vocês vão ter técnicas modernas que não são somente o microsistema da punho-tornozelo, ou o microsistema da abdominal, mas a combinação de elementos terapêuticos mais próprios da tecnologia ocidental, sendo aplicadas aí dentro do campo das acupunturas, dentro do campo do estímulo. Então, hoje a gente fala de eletroterapia, eletroacupuntura, é uma dessas possibilidades que aqui no Ocidente vai receber o nome de eletroestimulação intradérmica, né, ou transdérmica, enfim, depende dos manuais aí que você vai estar consultando, mas a gente faz eletroacupuntura. Isso são maneiras de potencializar os efeitos terapêuticos que a gente já teria da acupuntura. Você vai ter
a laser acupuntura, que seria uma maneira de estimular aí os pontos de acupuntura utilizando lasers de baixa potência. E você vai ter a combinação de outras ferramentas mais modernas. Você tem aparelhos que combinam o estímulo simultâneo do que a gente tem aqui no Ocidente, como a estimulação do TENS, que os fisioterapeutas utilizam com bastante frequência, ao mesmo tempo que utilizam magnetos de alta potência e que utilizam movimentos de deslizamento em um único aparelho, que é o que a gente chama de Hai Hua na medicina tradicional chinesa. Você vai ter formatos de moxa elétrica para não produzir o cheiro de combustão da artemisia, mas que ao mesmo tempo combinam a liberação de propriedades terapêuticas da artemisia, de fitoquímicos que só podem ser alcançados a partir de uma determinada temperatura. Você tem aparelhos de percussão que vão ser utilizados nos acupontos para estar fazendo essa massagem, porque a medicina tradicional chinesa, ao contrário do que possa parecer, ao contrário do que a gente tem a ideia de ser uma prática muito tradicional, e de fato ela tem um rol de conhecimentos e inspirações muito tradicionais, ela também tem uma maneira muito peculiar de evolução. Então, se em algum momento a acupuntura era o elemento mais moderno que a medicina tradicional chinesa tinha para apresentar, hoje esses aparelhos estão aí na vanguarda, e provavelmente daqui a 50, 100 anos, outras tecnologias vão surgindo e a gente vai olhar para essas dizendo, no passado eles também utilizavam eletroacupuntura, hoje a gente já estimula usando tal coisa aí. Da mesma forma que os acupunturistas mais high-techs, mais moderninhos, vão estar utilizando a eletroacupuntura e dizendo, no passado eles usavam espinha de peixe, hoje eu dou choques aí no meu paciente, né? E esse, gente, é o panorama que eu tinha para apresentar para vocês das ferramentas terapêuticas, das ideias principais que orientam e norteiam a prática da medicina tradicional chinesa. Antes de finalizar propriamente a minha fala, eu queria dizer um elemento. Na medicina tradicional chinesa, existe uma noção de indivisibilidade mente e corpo. Então, para que eu trabalhe um aspecto mental, para que eu trabalhe um aspecto emocional, eu preciso trabalhar o corpo. Para que eu trabalhe o corpo, eu preciso necessariamente trabalhar os aspectos mentais. A diferença, talvez, e complementariedade, é que as práticas da psicologia contemporânea, tanto grupais quanto individuais, elas trabalham aqui no Ocidente de maneira muito mais rebuscada do que os orientais trabalham. Então, basicamente, eles vão ter algumas formas de meditação taoísta e vão ter, olha, você está com o seu fígado com problema, então vai lá e trabalha essa sua raiva aí. Você anda sentindo muita raiva. Vai se haver aí com sua raiva e resolve porque essa emoção está sendo tóxica para você. Enquanto isso, aqui no Ocidente, a gente tem toda uma proposta de diálogo terapêutico, a gente tem uma outra proposta que é abarcada pela psicologia. De modo que, por essa indivisibilidade, a medicina tradicional chinesa faz um casamento muito interessante com a psicologia, ao ponto de, no Brasil, a gente ter tentado regulamentar a prática da acupuntura, e para o Ministério do Trabalho, a acupuntura significa tudo isso que eu falei para vocês, desde ervas, a massagens, inclusive o CBO da acupuntura comporta a utilização de florais, utiliza aromaterapia. Então, o CBO da acupuntura no Brasil ele incorpora várias possibilidades de ferramentas terapêuticas diferentes. A psicologia já tentou regulamentar, mas infelizmente isso virou uma celeuma jurídica, porque o Conselho Federal de Medicina entrou na justiça para dizer que o Conselho Federal de Psicologia não poderia autorizar os psicólogos a fazer a acupuntura. O Supremo Tribunal Federal entendeu isso como acertado, então não existe mais uma regulamentação da psicologia para as práticas da medicina chinesa, embora a gente caia num campo de vácuo legal que diz o seguinte: se isso não é proibido para o cidadão, necessariamente é permitido, porque para o cidadão tudo é lícito desde que não contrarie uma lei. Então, enquanto psicólogos, a gente pode realizar a prática da acupuntura, pode utilizar esses elementos da medicina tradicional chinesa, porque não é proibido. Tá? O Conselho não pode explicitamente autorizar, mas, ao mesmo tempo, existe uma política de não proibição. Então, os psicólogos hoje no Brasil, existem inclusive psicólogos concursados, como psicólogos acupunturistas e várias outras formas de direito adquirido também,
que existem aí afora, e os psicólogos já há algum tempo utilizam a acupuntura como ferramenta complementar ao seu trabalho. Então, basicamente dá para a gente utilizar aí um monte de coisa enquanto psicólogo, a partir do momento que a gente alia a nossa visão e os nossos conhecimentos a essas práticas e conhecimentos milenares aí, né? Particularmente, eu tenho achado um casamento muito interessante para as minhas práticas na psicologia. É isso, gente. Espero que tenha dado aí uma visão interessante para vocês e, enfim, se quiserem fazer perguntas, bater um papo, tirar alguma dúvida, estou aqui à disposição. Boa noite, gente. Boa noite, Alan. Sempre Boa um noite. prazer escutar você, né, Alan? A pessoa ficar aqui bestinha, só absorvendo tudo que vem vindo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por tudo que você vem ensinar por essa aula, né? E a partir de agora nós queremos começar os momentos de perguntas. Vocês estão me escutando? Porque o computador caiu aqui, rapaz, né? Mas eu vou ficar aqui continuar pelo celular enquanto eu abro aqui. Então, vai ser aberto um momento de dúvidas. E se alguém tiver alguma colocação, pode abrir também o microfone. Desde já eu queria dizer também que o link para a certificação já está no chat. Então, se você ainda não preencheu o formuláriozinho, vá até lá e preenche, tá bom? Então, Alan, eu vi que Léo tinha feito uma pergunta aqui. Ele falou assim: querido Alan, obrigado por este momento tão envolvente. Gostaria de saber como a MTC tem sido oferecida nesse tempo de pandemia, tendo em vista que percebo ser presencial a aplicação de algumas técnicas. Tá. Leandro, existem duas técnicas que podem ser utilizadas, né? Não precisamente da medicina chinesa, mas da medicina oriental como um todo. Primeiro, as prescrições de fitoterápicos, elas são passíveis de serem feitas à distância. Segundo, as massagens terapêuticas também podem ser feitas guiadas com o movimento de Douyin, por exemplo. Como você tem essa possibilidade de estimular os acupontos utilizando os seus dedos, uma possibilidade de utilizar isso no campo nesse período das pandemias seria estar combinando aí o Douyin, que seria essa estimulação que a própria pessoa faz. Tanto é que acha muito fácil no Google um livro chamado Douyin, Manual de Primeiros Socorros, volume 1 volume 2, que é do Jurandir Cansado, que é o cara que introduziu o Douyin para dentro do Brasil. Essas técnicas do Douyin são passíveis de serem utilizadas em qualquer lugar e elas são plenamente utilizadas de maneira remota. Elas são estimulações menos eficientes do ponto de vista da potência total do que seria a acupuntura, do que seria a auriculoterapia, mas é uma possibilidade de ser feita também. E eu fiquei pensando aqui que você pode utilizar algumas meditações também, né, que são um pouco mais raras dentro da medicina tradicional chinesa, mas as meditações dos elementos, assim, que os taoístas trabalham, as técnicas de respiração, e particularmente durante toda a pandemia eu fiz Qigong online, né? Eu aproveitei exatamente a possibilidade, porque muita gente começou a oferecer Qigong online, para poder fazer aulas de Qigong, porque eu nunca tinha feito. Qigong é uma outra formação, é um outro conhecimento, o meu conhecimento era muito limitado, então eu comecei aí a fazer Qigong online. Então tem esses recursos. Claro que a acupuntura, ventosa, tuiná, auriculoterapia, que você conhece, são um pouco mais difíceis de fazer. Mas a dietoterapia também tem terapeuta trabalhando com dietoterapia, assim. A principal terapeuta hoje do Brasil na área de dietoterapia, ela trabalha online hoje, ela tem essa possibilidade de prescrição da dietética online aí. Então, a Andrea Arantes é uma pessoa que talvez seja a principal autora que a gente tem hoje no Brasil e que ela trabalha online, por exemplo. Eu acompanho o trabalho dela nas redes sociais e ela vem fazendo isso de forma sistemática, apesar de estarmos na pandemia. O legal da sua pergunta é revelar exatamente isso. A medicina tradicional chinesa ela tem vários recursos e alguns recursos são passíveis de serem utilizados online.
Já há alguns anos, o meu professor da formação de fitoterapia só trabalha online. Então, é um cara extremamente conhecido na área de fitoterapia e ele já há algum tempo largou mão de atender presencialmente, porque a agenda dele já não comportava mais as pessoas se mudarem ou estarem viajando para ser atendido por ele, então ele já trabalha online já há algum tempo, usando a fitoterapia. Aqui em Campina Grande tem escola de formação, pergunta da Rafaela. Tem algumas escolas de formação, tá, Rafaela? Em Campina Grande tem, acho que 2 cursos de acupuntura, tá? A nossa previsão do Jardim dos Ipês era abrir um 3º esse ano, mas por conta da pandemia, de fato, a gente se recusou a oferecer um curso de pós-graduação ou formação em acupuntura e medicina tradicional chinesa de maneira online. Eu tenho ainda experiência com as turmas que estão em andamento de dar aula de MTC online, e para mim não é uma experiência agradável, porque tem muita coisa que é prática, né? As disciplinas que eu dou, por exemplo, são as disciplinas de ventosa, magneto, punho e tornozelo, eletroacupuntura, que são blocos disciplinares que envolvem essas técnicas outras. É muito difícil trabalhar online, então a gente preferiu não abrir, mas muito provavelmente, assim que seja seguro ter aulas online, a gente vai ter essa 3ª opção de um curso de formação em medicina tradicional chinesa oferecida pelo Jardim dos Ipês, aí em Campina Grande. E aí, quando a gente lançar essa iniciativa, obviamente eu mando aí para esse grupo da Valquíria, para as meninas que já me conhecem e fizeram um curso de aurículo comigo, para a gente ter também essa outra possibilidade de vocês conhecerem. Tem cursos de acupuntura que vão ter uma pegada mais ocidental. Em Campina Grande, se eu não me engano, tem um curso que é uma acupuntura mais médica, uma acupuntura mais voltada para o profissional de fisioterapia, tá? O nosso vai ser pautado nessas ideias mais tradicionais mesmo, porque faz parte da nossa formação, do nosso aprendizado e de como a gente acredita. Zumba está colocando, queria agradecer por mais uma aula maravilhosa, muito aprendizado em tão pouco tempo. Fiquei com alguma dúvida em relação à auriculoterapia. Como fica essa prática em uma pessoa com piercing? Atrapalha? Tem algum ponto do sistema que é prejudicado? Em teoria, Zumba, sim. Todas as vezes que você fura a orelha, e aí pensa, por exemplo, o caso extremo é o alargador, todos os pontos de acupuntura que estariam localizados naquela região, e são pontos pra caramba que existem na orelha, tá? Você perde a possibilidade de utilizar o ponto que estava ali. Então, por exemplo, a minha filha ela não furou a orelha e a minha justificativa é, quando ela crescer, ela vai decidir qual ponto ela vai querer perder. Nesse momento eu não me sinto com a autonomia para poder decidir por ela, então eu estou esperando que ela cresça, decida, embora a gente vai tentar fazer aquele mapinha ali, olhar, eu vou botar o ponto um pouco mais para cá para ver se eu minimizo os danos, mas sim, todas as vezes que você fura a orelha, você acaba tendo o prejuízo de perder o ponto que aquele local, que aquela área lhe teria. Isso é um grande prejuízo? Não, não é um grande prejuízo, porque você pode trabalhar aquele mesmo ponto de outras maneiras. Então, às vezes você não é acupunturista, mas faz auriculoterapia, o ponto que você perdeu você pode usar no Douyin, tá? Você pode trabalhar de uma outra maneira, você pode trabalhar no outro microsistema. Então, a vantagem dessas técnicas é de que, apesar de elas terem sido desenvolvidas em regiões diferentes, por escolas e pensadores diferentes, elas são plenamente complementáveis. Então, às vezes, o que eu deixo de fazer porque eu perdi um ponto na orelha, eu faço na ventosa. O que eu deixo de fazer na ventosa, eu faço em uma estimulação reflexológica do pé, e por aí vai. A gente vai criando caminhos alternativos, do mesmo jeito que essa pergunta do Leandro suscitou para a gente a ideia do que é que dá para fazer na pandemia, porque tem muita coisa que é presencial, existem outras maneiras de trabalhar. Às vezes vai faltar a agulha, às vezes vai faltar a semente para colocar ali na orelha, e eu estimulo, sei lá, com uma erva específica, com um chá específico. Tá? É uma possibilidade. Lucas está dizendo, Alan, boa noite, que aula fascinante, você pode me dizer por que o conhecimento acerca da medicina tradicional chinesa não ser tão conhecido pelas pessoas e quais as medidas serem tomadas para mudar essa situação? Eu diria que, inicialmente, marketing positivo, tá?
é uma maneira da gente pensar, é o que a gente na psicologia vai chamar de psicoeducação ostensiva, tá? Então, aquela psicoeducação que a gente faz para todo mundo. Dá para fazer um marketing positivo da medicina tradicional chinesa. Hoje você tem boas iniciativas no YouTube já, com excelentes acupunturistas, gente que eu ficava assim, caramba, que fantástico, eu vou ter a oportunidade de assistir uma aula com esse cara pelo YouTube, né? Porque eu sempre admirei o trabalho desse cara, sempre li os livros deles, conheço os trabalhos dele, e você tem canais no YouTube com essas pessoas. Eu citei o exemplo da dietoterapia da Andrea Maciel, que ela tem um canal do YouTube chamado Saúde na Mesa, dietoterapia chinesa, alguma coisa assim, e ela traz uma série de conhecimentos aí que são muito interessantes no canal do YouTube. É uma maneira de popularizar. As redes sociais estão fazendo isso pela gente. Mas eu diria que o Ocidente, inclusive para se firmar enquanto ciência, para criar os seus métodos, ele precisou negar alguns conhecimentos. A história do surgimento da ciência contemporânea é uma história de negação. Então, à medida que a gente vai construindo conhecimento científico, a gente vai negando outras formas de conhecimento. E isso lá, desde o Descartes, a gente vai precisando fazer essa dicotomia de afirmar negando, né? Negando que não é o conhecimento válido, negando que não se enquadra dentro do padrão científico, negando aquilo que não é aceito. E isso são grandes blocos conceituais que moldam a nossa forma de compreender o mundo, porque esses conceitos eles vão passando nas nossas relações. Então, quando a gente pensa na legitimidade que a ciência tem hoje, por exemplo, que tudo que quer se legitimar, basta você dizer, isso foi comprovado pela ciência, né? É uma maneira de explicar por que outros conhecimentos e outros saberes foram legados. Porque esse saber científico mais positivista ele foi se tornando tão hegemônico ao longo da história e do desenvolvimento do pensamento ocidental que a gente foi negando esses outros saberes. Esse outro saber que é indiano, esse outro saber que é chinês, esse outro saber que é indígena, esse outro saber que é das benzedeiras, a gente foi negando para poder afirmar. O que a gente vê de diferente hoje é que outros campos dentro da academia, e Valquíria, sem dúvida nenhuma, é uma das minhas musas inspiradoras, tá, Valquíria? São essas pessoas que estão trazendo a possibilidade de articular outros conhecimentos com esse saber ocidental, esse saber mais tradicional da ciência, estão trazendo essas possibilidades de diálogo com esses campos de conhecimento acadêmico e tradicional. A gente está percebendo cada vez mais, como o Mohan nos lembra, que é possível pensar epistemologias complexas, é possível pensar saberes complexos que se articulam para dar conta desse campo que é a vida, e que a ciência nunca vai dar conta, do mesmo jeito que a medicina tradicional chinesa nunca deu conta. Então, é exatamente nos diálogos, intercalações desses saberes que a gente vai tendo essa possibilidade. E eu diria que no Brasil, especificamente, a gente passou por sérias violências institucionais durante muito tempo, especificamente o discurso da classe médica, o discurso médico, foi um discurso de negação, de ataque e sucessivos vilipêndios aos saberes ocidentais, né? Quando você vai ver as histórias das práticas integrativas, você vai entendendo por quê. De fato, quando esse conhecimento chega no Ocidente, ele chega como uma tentativa de negar aquilo que é o conhecimento ocidental. Então, as primeiras pessoas que foram trazendo esses saberes tentaram levantar bandeiras de combate ao conhecimento médico, de combate ao conhecimento científico vigente, utilizando essas outras maneiras, dizendo, olha, existem outras racionalidades em saúde, existem outros campos de saber, existem outras maneiras, né? É por isso que muita gente ainda fala, às vezes, em medicina alternativa, né? Que é um conceito já ultrapassado nesse campo de dizer, olha, antigamente você tem isso aqui, mas eu vou estar oferecendo isso aqui como alternativa, vou estar oferecendo a medicina chinesa, a medicina indiana como grandes alternativas para não precisar do conhecimento médico. Hoje a gente fala de práticas complementares e integrativas porque a gente evoluiu esse pensamento, então a gente sabe que são conhecimentos que se complementam e que se integram no cuidado em saúde. Mas por conta, talvez também por esses movimentos de afirmar negando e por essa campanha de vilipêndio que a classe médica exerceu sobre especificamente a acupuntura durante muitos anos aqui no Brasil, a gente teve
uma marginalização da acupuntura durante muito tempo, legada só aos descendentes de orientais, legada só às comunidades mais hippies, e que depois vão emergindo aí como práticas possíveis, popularizando. A Política Nacional de Práticas Integrativas fez um grande trabalho de desmistificação disso, mas eu diria que a gente tem essas raízes aí, que hoje já estão parcialmente superadas, que dificultam para chegar em algumas pessoas, e como a acupuntura foi o que popularizou no Ocidente, também tem muita gente que tem medo de agulha. Isso também é um grande problema. Obrigada, Alan, mais uma vez. Pessoal, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Pode abrir seu microfone. E caso não tenha mais ninguém que queira falar, quero passar para a Valquíria, que ela vai tomar o direcionamento daqui para o vizinho. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Quem não fez aqui no chat pode participar perguntando, ainda tem um tempinho. Então, acho que não tem, né? Bem, então eu queria agradecer a Alan por essa aula maravilhosa, por essa conversa, né, maravilhosa, porque ele vai conversando assim, isso é muito naturalmente. E Alan, como algumas pessoas que já apareceram aqui, acho que as pessoas que estão vindo para cá são pessoas assim muito comprometidas, muito empolgadas. Então é muito bom. Quando eu pensei em Alan é porque eu sei, eu já vi Alan falando outras vezes e eu vejo, né, eu sinto a empolgação dele. É uma coisa que ele aposta muito. E Alan tem uma coisa que desde que eu comecei a ouvi-lo nas conversas sobre práticas integrativas, às vezes em alguns momentos que nós tivemos juntos, né, em algumas mesas, ele parte muito mesmo desse princípio da inclusividade, né, então essa coisa de não negar, que eu acho que é isso, né, a gente tem que entender que, inclusive, as tecnologias da biomedicina também são úteis, às vezes elas podem ser combinadas com essas práticas, a gente não pode negar, né, a gente tem críticas ao modo, né, como elas são ofertadas, e a gente não quer a medicalização como a única alternativa dentro dos serviços, a gente quer as PICs transversalizadas, mas a gente tem que entender que em alguns momentos é necessário a gente fazer, em alguns momentos a gente pode usar só a prática integrativa, em outros momentos a gente vai ter que combinar, porque é necessário, e a gente precisa ter esse pé no chão, que eu acho que a Alan tem, de dizer isso, e pautar também pelo princípio da inclusividade mesmo, de dizer, olha, eu acho que quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva da excludência, aí a gente parece que começa a desqualificar algumas para incluir e para dizer que essa prática tal, ela é melhor. Então, eu gosto disso, da gente valorizar. Acho que as práticas integrativas estão precisando viver esse momento de resistência, né? Que todo mundo se junte e seja inclusivo, porque as práticas estão bastante ameaçadas, né? Então, a gente tem aí, daqui a pouco, a gente tem dúvida se as práticas vão continuar sendo ofertadas, já são poucas ofertadas no SUS, e a gente não sabe como é que elas vão ficar. Então, existe um movimento aí de resistência na luta, né, pela garantia dessas práticas. Então, Alan, eu só agradeço por essa conversa maravilhosa, mais uma vez, e dizer para você que você é uma pessoa muito querida aqui no meio de todas essas, de muitos alunos aqui que já te conheciam, né, e que nem precisei pensar sozinha na sua indicação, porque já foi vindo no chat nosso mestre Alan, né, todo o tempo. Então, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação aqui, e a gente vai se encontrando. Não sei se alguém quer fazer um agradecimento também em particular aos fãs de Alan, né, que eu vi que tem aqui no... se querem fazer um agradecimento particular, mas estou vendo aqui que as pessoas, né, entre os outros comentários que foram feitos, né, ela está dizendo aqui maravilhoso, Lília colocando aula maravilhosa, Rafaela também. Mas quem quiser, enquanto participante aí da turma, porque às vezes o professor é suspeito, né, para fazer os elogios, quem quiser abrir o microfone também e fazer um agradecimento aí em nome de todos os discentes da disciplina, pode ficar à vontade.
Vou abrir o meu, embora eu seja suspeito também, viu? Então, gostaria de agradecer muito a Alan. Assim, ouvindo ele falar, a pessoa que não tem a mínima no assunto já se apaixona por causa da paixão dele. Então, e aí ele passa para a gente uma segurança e uma credibilidade, né, no funcionamento de técnicas que a gente nunca imaginou que existisse. É muito incrível a potência que Alan traz na forma de se expressar quando o assunto é medicina tradicional chinesa. E aí eu gostaria de agradecer demais, assim, por esse estímulo, né? Você falou de professora Valquíria, que ela tem essa capacidade de trazer a luta com relação a esses saberes diferenciados para dentro da nossa formação. E aí, agradecendo a ela também, através dessa possibilidade de ter convidado pessoas do teu calibre para fortalecer essa formação da gente que está sendo tão diferenciada. Então, embora essa pandemia tenha trazido tanta dor e tanto sofrimento, a gente tem o revés, né, aí uma tentativa de equilíbrio com tanto prazer que existe nas quartas-feiras à noite. E aí, muito obrigado por trazer mais um pedacinho de prazer para a gente. Não sei se Alan quer dizer. E também para dizer que eu também não só conheço Alan, eu conheço Alan pela prática dele mesmo, não só conheço dos momentos que a gente participou junto, mas eu também já tive a oportunidade de ser beneficiada também com as práticas de Alan, que também são maravilhosas, e realmente, Alan, Léo, ele é um profissional que passa confiança não só pelo que fala, mas na forma como ele vai fazendo, explicando, conduzindo. Assim, é uma pessoa que eu realmente confio. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? É um povo tímido, viu, Alan? Então, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Desejar boa noite a todo mundo. A nossa próxima atividade vai ser sobre terapia comunitária. Vai ser uma aula que, no caso, como é uma prática, vai ser uma vivência de uma experiência, a gente vai fazer uma aula fechada, né, só para a turma. E eu tinha cogitado a possibilidade, e estava até acertado, que Adalberto Barreto viria, mas eu ainda estou em negociação para ver quem vem, porque Adalberto, ele fez uma viagem para fazer umas formações fora do país. Ele hoje está na França, mas não está tendo como voltar, porque já começou a ter umas barreiras por lá. Então, ele não poderá estar conosco. Mas a gente está vendo, né? Mas também não tem problema, porque a gente está cogitando a possibilidade de uma pessoa da Associação Brasileira de Terapia Comunitária, porque eu acho interessante, para além da gente trabalhar a terapia comunitária, falar sobre esse movimento também. Mas, se não der certo, aqui nesse grupo tem muitas pessoas com formação em terapia comunitária e a gente faz tranquilamente também. Vai ser a mesma experiência de vivenciar a terapia